Bom, pessoal, então vamos resolver aqueles 9 exercícios, que se tratam sobre velocidade média, Vamos relembrar aqui a fórmula, então, da velocidade média, que a gente tem velocidade igual variação de distância pela variação de tempo, tá? Lembrando que muitas vezes vocês podem ver também como velocidade igual distância sobre o tempo. É a mesma coisa, Eu uso o ΔS e o ΔT, que são a variação, porque em alguns momentos o exercício pode nos informar, duas distâncias ou dois tempos, daí a gente tem que fazer aquela questão do final menos inicial. Então, como sempre aconselhado para vocês, primeiro a gente separa as informações que a gente tem. Então a gente tem um certo automóvel parte do repouso, então a velocidade inicial dele é 0, e atinge 100,8 km por hora. Então, eu já sei que a minha velocidade é 100,8 km por hora. Tenho que lembrar que o quilômetro por hora é uma unidade de velocidade. Então, a gente tem que saber isso. E o meu tempo em 5 segundos. Então, eu sei que o meu tempo é 5 segundos. Converta a velocidade para metros por segundo e determine a distância percorrida. Então, está pedindo o meu ΔS. É o que eu preciso. Ele já está, no próprio exercício, ele já está dando a dica. A gente precisa converter esse km por hora para metro por segundo. Então, assim, como é que a gente faz isso? Km por hora para metro por segundo, a gente vai dividir por 3,6. E 108 dividido por 3,6 vai nos dar 28 metros por segundo. Então, 28 metros por segundo é a minha velocidade. Lembrando que eu quero achar a distância. Então, eu tenho que mexer na minha equação da velocidade, Tenho que mexer nessa minha equação aqui, isolando o ΔS. Como é que eu vou fazer isso? O ΔT, o tempo, está dividindo, eu vou jogar ele para o lado da velocidade e vai ficar, então, velocidade vezes a variação de tempo é igual à minha distância percorrida, a minha variação de posição. Tá? Então, vamos resolver aqui, facilmente, variação de posição, então, é a velocidade, 28 metros por segundo, vezes o meu tempo, que é 5. Então, 28 vezes 5, que vai nos resultar em 140 metros, Como eu tenho aqui velocidade é metro por segundo, vezes o tempo, que é em segundo, tempo dividindo, tempo multiplicando, segundo dividindo aqui, segundo multiplicando, corto, vai sobrar só 1 metro, Então, nosso resultado é 140 metros. A2. Já tem aqui, um objeto tem V, então já está dizendo que minha velocidade é 15 metros por segundo. E está pedindo para calcular o tempo gasto para percorrer 2 km. Então, a gente sabe que a distância é 2 km. E está pedindo o tempo. Então, assim, aqui a gente tem um problema. As unidades não estão compatíveis. Aqui eu tenho metro por segundo e aqui eu tenho quilômetro. Ou eu transformo a velocidade em quilômetro por hora, multiplicando, daí fazendo o inverso do que a gente fez na primeira e multiplicando por 3,6, ou é mais fácil transformar o 2 km em metros, que vai dar 2.000 metros. Tá? Lembrem daquela relação que 1 km é 1.000 metros. Então, 2 km, por óbvio, é 2.000 metros. E daí, de novo, a gente tem que mudar a equação. Vamos ver aqui em cima. Velocidade é tempo. Velocidade vezes o tempo da distância. Então, para mim isolar o tempo aqui, eu vou passar a velocidade para o outro lado. Então, o tempo é a distância dividido pela velocidade. Então, vamos pegar e fazer assim. Minha distância é 2.000 metros. Minha velocidade é 15. Dividindo 2.000 por 15, vai dar um número extenso, 133,333 infinito.
A gente pode pegar uma ou duas casas depois da vírgula. Então, a gente vai ter 133,3 segundos, né? Já que aqui em cima a minha era metro e aqui é metro por segundo, é a mesma situação. Cortei um metro, sobrou 133,3 segundos. E vamos aqui para 3. Qual a velocidade de um móvel? Então já começa com a pergunta, qual a velocidade? Preciso da velocidade. Que percorre 500 km, então minha distância 500 km, em 3.600 segundos. 3.600 segundos. Velocidade, distância pelo tempo. Daí aqui a gente tem aquela mesma situação. Eu posso converter quilômetro para metro e vou ter um resultado em metro por segundo. Ou lembro que 1 hora tem 3.600 segundos. Então isso aqui equivale a 1 hora. Tá? Que deixa a conta muito mais fácil, né? Porque daí eu vou ter 500 dividido por 1. Eu vou ter que a velocidade é 500 km por hora. Tá? Então vejam, né? Sempre prestem atenção na unidade. A conta também, dependendo do que tu converteu, tu pode encontrar um outro resultado, né? Sem problema algum. Bom, então vamos agora para 4. Determine a distância, então a gente já sabe que a gente precisa encontrar a distância, percorrida por um carro com velocidade de 90 km por hora. Então já está descrito ali, né? 90 km por hora é a nossa velocidade, que se movimenta por 150 minutos. Então, nosso tempo, 150 minutos. Aqui a gente tem aquele problema, né? De unidades. A gente tem quilômetro por hora, a gente tem aqui em minuto. A gente precisa converter alguma delas. Se a gente transformar o 90 em metros por segundo, a gente teria que transformar os 150 minutos em segundos. Então, para dar menos trabalho, o melhor a se fazer é transformar os 150 minutos em horas. Para fazer isso, então, a gente precisa dividir 150, né, por 60. Né? Uma hora tem 60 minutos, então fazer essa divisão. Isso aqui vai dar 2,5 horas. Ou a gente pode pensar, bom, uma hora tem 60 minutos. 120 minutos são 2 horas. Mais 30 minutos, 2 horas e meia. Então, agora é só fazer a multiplicação. A nossa distância vai ser 90 vezes 2,5. 90 vezes 2,5 vai nos resultar em 225 quilômetros. Já que a gente manteve quilômetro por hora, transformou em horas, né? A gente tem assim, né? Quilômetro barra hora vezes hora. Corta a hora aqui, sobra só um quilômetro. Na 5 pede, com que velocidade, então já sabemos que a gente precisa encontrar a velocidade, uma partícula precisa se locomover para percorrer 500 km. Então a nossa distância é 500 km em 4 segundos. E o nosso tempo é 4 segundos. Tá? Temos problema novamente, a gente costuma trabalhar 1 km por hora, 1 metro por segundo. Então, é bem mais fácil transformar o quilômetro para metros. Porque se a gente fosse transformar segundos para horas, a gente teria que dividir por 3.600, ia dar 0,0 um monte de coisa. Então, 500 km, a gente sabe que 1 km 1.000 metros. Então, é só adicionar 3 zeros do 1.000. E a nossa velocidade é a distância pelo tempo. 500 mil, né? Dividido por 4, vai nos resultar então em 125 mil metros por segundo. 125 mil metros por segundo. Daí, se a gente quiser pensar, né, para ver como é que vai ficar a unidade, a gente tem aqui metros, a gente tem uma divisão por segundo, então metro barra S. Né? Aqui no final a gente já enxerga a pergunta, qual foi o tempo gasto. Então a gente precisa encontrar o tempo. Se um objeto se movimenta em 100 km por hora,
distância, com velocidade média de 20 metros por segundo, velocidade. Qual foi o tempo gasto? De novo, né? Problema, quilômetro, metro, não dá para misturar essas unidades. Então vamos fazer a conversão. Mesma coisa, multiplicar por 1000 é a mesma coisa que passar 3 zeros para trás do valor. Então, a minha variação de tempo, ou meu tempo, né, vai ser 100.000 dividido por 20. Isso aqui vai resultar num tempo, então, de 5.000 segundos. A gente tem aqui em cima a nossa distância, que é metro, dividido por 1 metro barra segundo. Corta, sobra só o nosso segundo, então, que é o tempo, 5.000 segundos. Então, vamos ver a 7 aqui. Primeira coisa, uma partícula se movimenta durante 40 segundos, então tempo 40 segundos, com velocidade 5.000 km por hora. Está pedindo a minha distância, tá? Então a gente tem aquele problema, conversão, a gente tem 40 segundos e a velocidade em km por hora, a gente precisa converter. A gente vai dividir os 5.000 por 3,6, tá? Km por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Isso aqui vai nos resultar em 1.388,888 e assim continua. Então a gente vai pegar uma casa só depois da vírgula. Metros por segundo. A nossa distância é a velocidade, que é esse 1.388,8 vezes o nosso tempo, que é 40 segundos. Então, a nossa distância vai resultar em 55.555,55 metros. Essa é a nossa distância. A 8, calcule a velocidade média. Então, pede a velocidade de um corpo que percorre, então, distância 50 metros em 2 segundos. Tempo 2 segundos. Se aqui está em metro, está em segundo, problema nenhum. Só fazer a divisão direta, bem fácil, né? 50 dividido por 2, 25 metros por segundo, é a nossa velocidade. E por fim a 9, pede, calcule o tempo gasto. Então nós vamos precisar encontrar o tempo. Para um carro de velocidade média 25 metros por segundo, então 25 metros por segundo é a velocidade. Ir de uma cidade A para uma cidade B, sabendo que a distância entre elas é de 300 km. Então, mesmo problema. Metro por segundo, quilômetro. O que eu vou fazer? Transformar os 300 em metros. Só colocar 3 zeros depois, né? 300 km vai se transformar em 300.000. 300.000, eu vou dividir pela minha velocidade. Então, isso vai resultar em 12.000 segundos. Tá? 12.000 segundos. Lembrando que conforme a conversão que tu for fazer, né, tu vai achar outro resultado. Aqui a gente está achando em segundos, de repente tu acha em horas. Pode achar uma velocidade em vez de metros por segundo em quilômetro por hora. Tudo vai depender da conversão que vocês fizerem, certo?